pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje estou aqui para um relato que acabou de chegar. Eu comecei a ler, eu gostei muito e eu sei que vocês vão amar também. É daqueles que vocês gostam, ele é mais longo do que os normais, né? Aqui eu nem aumentei a letra dessa vez. Vamos direto ao ponto e no final eu tenho algo para responder para uma pessoa, na verdade algumas pessoas que me mandaram mensagem no privado, e aí eu vou dar a resposta aqui no final para vocês, vou explicar com mais detalhes. Vamos então a essa leitura, gente. Entrem comigo nessa história, mergulhem de cabeça porque vai ser poderoso, para honra e glória do Senhor. Ela começa dizendo assim: olá Cris, tudo bem? Tudo bem, linda, graças a Deus. E ela diz: a paz de Jesus Cristo, a paz. Me chamo, ela escolheu o nome Samara, ela põe entre aspas Samara. Escolhi esse nome pois lembra muito a palavra samaritana, a qual na passagem bíblica conversou com Jesus no poço. A única verdade que ela disse para Jesus foi: eu não tenho marido. E é o mesmo que aconteceu comigo. Digo o mesmo porque nunca tive marido de verdade, porque nunca fui casada no religioso, com a bênção de Deus, mas sim apenas amigada. Ok? Bom, ela diz, vou falar um pouco da minha relação com os meus pais. Minha mãe sempre se impôs mais do que meu pai. Exemplo, tudo o que queríamos fazer perguntávamos para nossa mãe, raramente ao nosso pai. Eles são bons pais, mas senti falta da proximidade nos momentos importantes da vida. Lembro-me da primeira vez que desceu minha menstruação. Eu era muito nova, tinha uns 10 anos. Minha mãe apenas respondeu que era coisa da mulherada. E eu achei que estava doente com toda aquela perda de sangue. Ela comprou absorventes e eu nem sabia usar direito. E no outro mês do dia das compras ela comprou novamente e eu disse: mas eu já sarei. Ela põe entre aspas: mas eu já sarei, por que você tá me dando isso de novo, né? Gente, que dó, né? Eu conheci uma amiguinha na escola quando eu estava, não sei que série. E eu lembro que a menina não sabia também, a mãe não tinha falado e a menina estava desesperada, pensando que ela estava morrendo já, né? Que triste isso, né? Mas enfim, acontece. E ela continua: ela não me explicou o que estava acontecendo, não sei se foi porque os meus outros irmãos são todos homens, se era falta de experiência, mas esse fato foi marcante porque me deu ansiedade. E depois aprendi na escola sobre o ciclo menstrual. Eu sigo um missionário que sempre diz que por mais bons que os pais sejam, em algum momento da vida eles falham com seus filhos. Não intencionalmente, mas porque as pessoas são falhas mesmo. No caso, se não for uma psicopata, um psicopata, né? Porque quando é esse caso, eles fazem intencionalmente mesmo. Ali a casta habita, né? E ela continua: ah, Cris, esqueci de dizer, tenho 2 irmãos que são mais velhos e na infância o do meio era o mais arteiro, kkkk. O meu irmão mais velho sempre foi obediente assim como eu. Somos de família cristã católica que realmente pratica a fé. Não haviam brigas na nossa casa, era tudo tranquilo. O que mais achei deficiente enquanto morava com eles era a falta de diálogo. O primeiro a sair de casa foi o irmão do meio. Saiu para fazer faculdade, conseguiu emprego e ficou na cidade onde estudou. Meu outro irmão, o mais velho, mora com os meus pais até hoje. E ela diz: vou falar um pouco da área de relacionamentos. Bem, na minha adolescência participei do grupo de jovens, fazia leitura nas missas, sempre sonhei em casar virgem, assim como a maioria das meninas cristãs. E nessa época, a moda da época de escola era o tal ficar. Ah, era da minha época também, ficar. Que pra mim era beijar os meninos sem compromisso, mas tinha umas amigas que faziam tudo. Às vezes eu me sentia estranha no grupo. Porque elas faziam e você era a única que não, né? E ela fala: meu primeiro namorado sério, e ela põe entre parênteses, hoje em dia penso que o namoro era sério só pra mim, risos. Foi com um amigo de uma prima minha, que era 2 anos mais nova que eu e mais experiente com os homens. Ele frequentava a minha casa e eu gostava dele, ele era bem engraçado. No celular dele, ele tinha vários contatos de meninas. Eu não gostava, mas não falava nada porque tinha medo de estragar o namoro. Já passei por isso no meu primeiro namoro sério também. Por fim, terminei o namoro porque eu, em uma festa da cidade, festa de virada de ano, uma amiga minha disse que tinha visto ele e a minha prima juntos no meio.
no meio do salão, no maior amasso. Meu pai do céu. Fiquei muito abalada e me fechei mais ainda para relacionamentos. E ela deixa aqui bem claro dizendo que ela não teve relação sexual com ele. Glória a Deus. E eu lembro que na época a minha mãe me disse para não me relacionar com quem minha prima conhecesse. A sua mãe já devia saber que ela é invejosa, né? E ela continua: passado algum tempo tive outro relacionamento de namoro. Esse rapaz era muito bonzinho, inexperiente, igual eu. Ele e a mãe eram muito apegados. A mãe dele tinha ciúmes dele, o tratava como bebê. E ela dá risada. Nós namoramos por um tempinho, porém ele sempre insistia em dar um passo a mais no relacionamento. E ela põe entre parênteses, transar. E eu não queria isso. Tínhamos momentos mais calientes, ela falou salientes, calientes, mas nada até os momentos finais. KKKKK. Um belo dia ele me propôs de morarmos juntos, eu, ele e a mãe dele. Ai, meu Deus. E eu disse que não, e depois de conversar e ter muitas divergências de pensamentos, decidi terminar porque não concordava com essa situação. Gostei de ver, você tem atitude, hein? Viu que não vai dar certo, já não fica ali perdendo muito tempo, já terminou. Né? Então já foi o primeiro lá que ficou com a tua prima, já saiu fora. Aí agora esse também, né, que você viu que só queria era ter relação lá com você, já queria logo morar junto, mas assumiu o compromisso sério do jeito certo, nada. Você manteve firme a sua fé. E ela continua: bem, segui minha vida sempre indo à igreja, trabalhando durante a semana, de dia e fazendo faculdade à noite. E no último ano da faculdade precisei me mudar por conta dos estágios. Me mudei para a cidade do meu irmão e fiquei morando com ele. Nos últimos meses, já finalizando a faculdade, conheci um homem e vou chamá-lo de It. Gente, eu vou falar o que aconteceu ontem, tá? Eu vou chamá-lo de It, I-T, né? E ela põe entre parênteses, a coisa, KKKKK. Aí eu falei, gente, ok, a coisa, eu lembro desse filme mais ou menos, eu lembro do nome, né? A coisa. E ela continua, já vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Ela continua: o que viria a ser o maior pesadelo da minha vida. Quando eu li It, eu não associei que é o nome do filme em inglês. Eu entendi que ela tava falando da coisa, mas eu falei, gente, será que ela quis falar ET? Eu acho que ela pôs o I, mas era um E. Aí à noite, conversando com uma pessoa, eu comentei: nossa, eu recebi um relato aqui que até onde eu li é poderoso, né? Mas ela colocou It e eu vou dar o nome de ET. E aí a pessoa falou pra mim: não, Cris, é It de coisa mesmo. Eu falei: ah, tá, o nome do filme, então é o Coisa Narcisista. Ai, gente, morro de rir. Mas continuando, ela fala então o que viria a ser a coisa que viria a ser o pesadelo da vida dela. O It, eu vou falar coisa, tá? O coisa era encantador. No primeiro dia que saímos, me contou histórias de príncipes e princesas e eu estava encantada. Falou que havia visto meu perfil e que sempre quis conhecer alguém que fosse da igreja. Ele sentou virado pra mim, me senti protegida e importante. Já me pediu em namoro e eu aceitei. Nos falávamos todos os dias por mensagens. Namoramos por mais ou menos um mês sem ter relação. Ele morava sozinho e um dia à tarde, num final de semana, fui na casa dele e como me sentia bem com ele, pensava que ele seria o homem da minha vida e já tínhamos falado até mesmo de casamento, tivemos relação. Ai, ai, ai. Como era a minha primeira vez, achei esquisito, meio mecânico. Ai, gente, eu não aguento. É desse jeito. Mas eu já estava totalmente envolvida, apaixonada. É desse jeito. Te conquistou, já fez promessas de futuro, future faking. Ah, beleza, a coisa mesmo. A coisa tá feia já. Já começou a coisa toda errada. Continuando. Ela diz: o It era encantador. Pronto, aí ela continua. Passados alguns dias, chegou o dia do meu aniversário e adivinhe, ele sumiu. Bandeira de novo. É desse jeito. Não são todos que fazem isso, mas muitos fazem. Sumiu no seu aniversário. Não me mandou mensagem, nem sinal de vida. Simplesmente sumiu. E eu fiquei tão nervosa, Cris. Eu nunca tomei anticoncepcional, então acabou que eu não sabia direito quando viria a minha menstruação e achei que estava grávida. Fiquei morrendo de medo e guardando tudo isso só pra mim. Sempre fui uma pessoa mais reservada. No outro dia, ele responde as mensagens dizendo que estava na festa de aniversário da avó.
Quando nos vimos pessoalmente na casa dele, me pediu desculpas por ter esquecido por não ter lembrado do meu aniversário, e eu desculpei. Percebi que ele estava cheirando a álcool e eu comentei que a minha menstruação não tinha vindo e achava que estava grávida, e ele saiu pela rua falando que iria ser pai. Ai, meu Deus do céu! E alguns dias depois desses fatos, eu estava em casa e ele me ligou dizendo que havia saído com 2 prostitutas na noite anterior e que era para eu terminar o namoro. Ah, não dá, né, gente? Te testando para ver até onde você vai se humilhar. Olha o cara de pau. Olha, eu vou até repetir. Alguns dias depois dele ter falado que esqueceu o seu aniversário, que ele fingiu que esqueceu, ele já estava ali te testando para ver como você ia reagir. Se aceitou. Ele falou, agora eu vou pro próximo passo. Eu vou humilhar mais um pouco para ver se ela vai continuar aceitando. Porque aí eu vou ver se ela passar nos testes, aí ela serve para ser humilhada e ficar comigo, porque ela não vai sair fácil. Eu vou poder torturar todos os dias. Presa fácil, né? Continuando. Então, alguns dias depois dele não comparecer nem te dar parabéns, depois desses fatos, eu estava em casa e ele liga, dizendo, olha, eu saí com 2 prostitutas na noite anterior do seu aniversário e é pra você terminar comigo, viu? Porque eu sou um ET, eu sou uma coisa do além, dos infernos, né? Cara de pau, sem noção, infeliz. E ela diz, Cris, eu fiquei em choque, peguei uma circular e fui na casa dele tirar satisfações. Aí que eu falo, né, gente? Numa dessa é pra nunca mais querer ver um ser desse, uma coisa dessa na frente. Ela falou, fui tirar satisfações e eu não queria terminar porque achava realmente que estava grávida e não queria criar filho sozinha. Ok. Gente, isso daí já é dissonância cognitiva. A gente começa a mentir pra nós mesmas pra continuar lá porque já tá na abstinência, já tá no vício. Agora eu vou falar pra vocês, esse negócio de aniversário eu não posso deixar passar batido. Aconteceu comigo. Coisa que não é tão distante no tempo, tá? Eles fazem isso de propósito. Elas, comigo foram mais mulheres que fizeram isso. Aqui é inveja e quer ferir porque eles têm ódio das pessoas. Eu vou falar pra vocês, por mais que pareçam ser angelicais, gente, não dá pra fingir o que não é muito tempo. Quem tem discernimento de espírito, quem tem esse dom, que graças a Deus, Deus me deu esse dom, eu consigo ver a raiva no olhar, na expressão, eu consigo ver cada passo, cada gesto, cada mover, aonde tá ali a Jezabel agindo. E no meu aniversário, 2 dessas aí fizeram a mesma coisa, só muda uma coisinha aqui, outra ali. Finge que esqueceu, depois que vê que aí você tá saindo fora, porque, gente, normal o que é de uma pessoa que se ama, que se valoriza. Independente de você saber ou não, você tá lidando com uma narcisista e de ter já a revelação de Deus ou não. Quando eu sou assim, pelo menos, sempre fui. Só que eu dava sempre o benefício da dúvida, achando que eu estava sendo injusta de pensar algo ruim de alguém que estava mostrando ser aquilo, né? Achando ainda que eu que estava sendo a errada da história. Mas Deus liberta. Hoje eu sou liberta disso e quando eu vejo, eu não ignoro e não fico me sentindo mal e culpada, não. A pessoa mostra que eu, ok, muito obrigada. Prazer, passou o tempo, já deu, fui. E daí... quando eles percebem que você está se afastando, porque esse é o normal, a pessoa pisa com você, eu não fico indo me rastejar não. Quando vinha com essas historinhas de que, ai, porque é minha ex, eu falava, fica com ela. Você quer ela? Você gosta dela? Seja feliz, eu quero o melhor pra você. Eu ficar brigando, disputando, tentando ganhar, não nasci pra isso, não tem essa coisa não. Quando é pra ser, não tem que ficar lutando por algo não, né? Glória a Deus por isso. Então, gente, o normal é isso. Quando você começa a ver que a pessoa tá te rejeitando, a tendência é a gente se valorizar e não querer estar perto. Mas, infelizmente, algumas pessoas vão lá, né, ainda, porque não aceita, porque não sabe ainda o seu valor, não sabe que é um transtornado a coisa ali, né, disfarçada de gente boa. E é isso. Aí não deu parabéns. Uma chegou a ter coragem, gente. E olha, pessoas acima de qualquer suspeita, ok? Não é aquela pessoa que é descarada, não. Mas eles não conseguem fingir, a raiva é tanta. Só que eles não têm noção, porque eles acham que você vai ficar ali sofrendo e você não fala com as pessoas. Tem muita gente que não fala, eu falo mesmo, porque eu tenho ainda a confirmação, né?
Nada é por acaso, eu não ignoro mais as bandeiras vermelhas, ó. E aí é só questão de tempo pedir confirmação de Deus, porque é um atrás do outro. E eles se alimentam da nossa dor, viu? Eles são cheios de feridas, não se tratam. E aí ouvir a tua dor alimenta eles, seres das trevas. Continuando, Deus é mais forte, hein? Lembrei aqui. No fim, eles querem sim dar rejeição, mas quando nós sabemos que nós não somos rejeitadas, nem abandonadas e abandonados, porque nós temos um Deus que nos escolheu, daí o nosso foco está no Criador que nos amou e não em quem está tentando fazer você sentir lixo, porque na verdade eles sentem que são lixo. Eles sentem isso por eles mesmos, então eles que fiquem lá na sofrência deles, que não querem sair de lá. Nós não, nós vamos atrás, buscamos e fazemos terapia e fazemos cursos e buscamos mais conhecimento, como vocês estão buscando aqui, né? Continuando, cada um no seu quadrado, né? E a coisa fica lá. O ET fica lá, na sua nave extraterrestre, espacial, vai pra longe. Pronto, continuando. Ai, meu Deus, saiu com duas, hein? Não podia ser uma. Ainda tem que... Foram duas, foi a suruba mesmo, foi a baixaria. Aí, se ela aceitar depois disso, aí acabou, aí eu caso. Caso, porque essa daí não vai sair. E ela continua aqui dizendo, ela achou que estava grávida, então ela não queria terminar, foi lá na casa dele, na mesma hora eu vou tirar satisfação. Como assim? Cheguei na casa dele e ele estava bêbado e daí conversamos, meu pai do céu. E nesse dia escutei o portão abrindo, era a mãe dele. Nunca tinha visto pessoalmente, chegou gritando com ele por estar bêbado, nem me cumprimentou. Meu Deus, a família doida, a família coisa, os ETs na terra. Aí, mais tarde, me disse que era mentira, que tinha ficado com prostitutas e disse que estava apenas testando o quanto eu gostava dele. Ai, Senhor, na verdade ele estava testando sim, mas não era o quanto você gostava dele, era o que eu falei, entendeu? Testando para você ir aceitar. E você aceitou. E aí, tudo o que eles fazem é brincadeira. Ele deve ter inventado mesmo. São capazes, podia ter... né? Feito mesmo? Sim. Muitos fazem. Se ele inventou, mas ainda assim, brincadeira de mau gosto. Vai você fazer uma brincadeira dessa com um narcisista. Meu pai do céu, é capaz dele mandar alguém te matar. Sem nem ser a verdade, né? Eles podem brincar, eles podem o que puder, o que quiser. Você não. Você não. Nós não. E ela fala, mais próximo do fim do ano, ele ia passar por uma cirurgia e pediu que eu fosse sua acompanhante e eu aceitei. Nessa época, já havia terminado a faculdade e eu estava sem trabalho. A minha mãe questionou o porquê a mãe dele não poderia acompanhá-lo e eu disse que não sabia e, como estava desocupada, poderia fazer essa gentileza. Após isso, ele já havia falado de morar junto e vivia me elogiando, falando que eu cozinhava bem, que ali eu encontraria emprego na minha área, que não deveria voltar para a cidade pequena, e isso tudo juntou com o meu pensamento de que eu não deveria mesmo voltar para casa dos meus pais e que deveria ter um novo lar. E ela põe 3 pontinhos. Graças a Deus, Cris, eu não estava grávida. Olha aí, Deus cuidando, né? Continuando. Gente do céu, cara na lábia já, né? Olha você é linda. Você cozinha bem. Olha, eu vou precisar de alguém pra me fazer comidinha, pra cuidar de mim, porque a minha mãe nem na cirurgia me leva no hospital. Então eu preciso de alguém pra fazer o papel de mãe na minha vida. E esse alguém é você. E ela continua dizendo, então no dia de almoço de ano novo foi a primeira vez que ele esteve na casa dos meus pais. Nesse mesmo dia informei aos meus pais que iria morar com ele e já ia levar quase todas as minhas coisas que ainda estavam na casa dos meus pais. Todo mundo ficou surpreso com a minha decisão, porque fazia 3 meses ainda, apenas 3 meses, que estávamos juntos, namorando. E sua mãe e seu pai? Fala, tudo bem, filha? Vai, faz o que queira da vida. Quantos anos você tinha? Eu nunca falei isso com meus pais, mas eu tenho certeza que eles ficaram muito tristes com a minha decisão. Havia uma rotina na casa dele, tinha faxineira um dia da semana e passadeira da roupa dele. E ela põe entre parênteses, tudo pago pela mãe. Ah, vai, eu pago pra fazerem, mas eu não faço. Some. Logo vai ser você que vai ser a passadeira, né? A faxineira e a cozinheira. Não esquece que o elogio não foi em vão.
ok? Continuando. Todos, ela diz todos os dias, ela põe todos com letra maiúscula. A mãe dele ia lá, ela ia até a casa, tinha a chave do portão, pois seu escritório era nos cômodos da frente da casa, mas entrava na casa pisando duro, ela põe entre aspas, pisando duro, e sempre falando aos gritos que estava cheia de problemas na casa dela. Cris, era sempre isso, ninguém merece a sogra narcisista, a coisa 2. Não tem. Aqui nos Estados Unidos tem no parque, na Universal Studios, tem coisa também que chama, né? Thing 1, Thing 2, Thing 3. Aí o pai é 1, a mãe é o 2, o filho é o 3, o 4, o 5 e vai, né? É coisa, nesse sentido, tá? Não desse filme aí de terror que eu nem lembro mais, mas essa pessoa que eu conversei ontem tava falando que tem um palhaço lá, é filme de terror mesmo, né? Que eu lembro que eu vi quando era criança, jovem, adolescente, sei lá. Mas enfim, é esse coisa aí que a gente se refere aqui, não é o da Universal Studios não, tá? Mas eu lembrei aqui agora a camisa vermelha e tem um chapéu listrado com branco e vermelho e chama coisa, é Thing. A família, né? Essa é a coisa 2. Ou melhor, ela é a 1, que é ela que começou tudo, né? Pedi para que pelo menos no quarto ela não entrasse e ela já achou ruim. KKKKK. Quando estavam os dois falando e eu presente, era como se não estivesse lá. Era uma coisa que não sei explicar direito. Sempre achei estranha a relação deles. Ele falava que estava em paz e feliz comigo e ela ficava com raiva, intrigada, olhando para mim como se quisesse me decifrar. Que ela só gostava de ficar em lugares que houvesse gritaria, brigas e intrigas, não tinha paz interior. E nessa época, o coisa ruim, passava por uma psicóloga. Witch. Por ser mês de janeiro, ele estava de férias e eu não tinha emprego. Ficávamos o tempo todo juntos. E nesse início, cada fim de semana, ele me levava numa igreja católica diferente, porque sabia que eu amava ir à missa todos os finais de semana. No fim desse mês, foi minha colação de grau. Ele me levou, tirei várias fotos, muitas só eu e ele, parecendo álbum de casamento. KKKKK. Minha família também foi, tiramos foto do celular também. Foi uma noite muito boa. Chegando em casa, vi que ele estava com cara feia. Perguntei o que havia acontecido, disse que eu tinha deixado ele de lado e que nas fotos tiradas do celular eu só dei atenção para minha família e ele ficou de lado como um papagaio de pirata. KKKKK. E eu, muito boba, me senti culpada. É isso que ele queria causar em você. Agora para e pensa, né? Se a gente racionaliza, não que a gente tem que pagar o mal com o mal não, mas é o que né? Vem cá, toda vez que você tá com a sua mãe, eu desapareço, eu me torno invisível, como se eu não existisse, né? Que isso também faz parte de te deixar sentindo como um lixo mesmo, né? Ok. Aí ele que te ignora, agora você tirou foto mais com ele, até parecendo que era festa de casamento e nada é uma foto que você tira com a família, pronto, você deu mais atenção pra família do que pra ele. Meu filho, cada um no seu quadrado, a família é família e tem um amor por eles diferente do que eu tenho por você, né? E qual o problema? Vai se tratar, narcisista, né? Vai tratar suas feridas, porque não vem pôr a culpa em mim, não. Isso é um problema seu. Não fiz nada de errado. Quem faz são eles, né? Ainda, coitadinho, papagaio de pirata. Fala, não é papagaio, né? É coisa mesmo. É coisa do além. E ao mesmo tempo ela continua, ele bebia quase todos os dias. Até então eu só sabia que ele fumava cigarro e depois descobri que ele fumava maconha também. E eu, como quem quer ajudar, falava para parar de usar. Mal sabia eu que ele também fazia uso de cocaína. Meu pai do céu, que traste, que coisa é essa? Coisa surreal. A primeira vez que vi, fiquei em choque. Nunca havia visto de perto uma pessoa drogada. Além disso, eu ficava com medo porque ele bebia e do nada saía que nem louco para ir atrás de cocaína. Algumas vezes ele me levava junto, eu chorava. Até pensava que se ele me visse triste, faria ele parar com isso. Eu achava que numa dessas saídas de carro acabaria morrendo. É um risco que você corria, se não fosse a misericórdia de Deus, né? A proteção do Senhor. Ela diz, Cris, a pessoa que fornecia a maconha era a própria mãe. Ai, meu Deus. Como fazia anos que usava, segundo ele, não tinha aquele efeito que as pessoas dizem sentir. Acho que já tinha queimado os neurônios. É a coisa maconheira.
a coisa do além, drogada, a coisa alcoólatra, a coisa complexada, esse complexo de inferioridade e por aí vai. E aí caiu pra quem? Pra você, o prêmio da sorte, só que não, né? A coisa. E ela diz, fora isso, ficava no celular falando com um monte de contatos de mulher, adicionando várias e querendo pornografia. Meu pai, você sabendo de tudo isso, o que passa? Já tava abstinência, né? Já tava no vício. E ela diz, com tudo isso acontecendo, queria que eu tivesse a fim de ter relações com ele. No outro dia, após os exageros, me pedia desculpas e se dizia arrependido e que nunca mais isso iria acontecer. Você ficava ali presa nisso, as promessas de que vai mudar. Porque afinal de contas as pessoas mudam, né? As pessoas merecem uma segunda chance. Sim, as que realmente se arrependem e você vê a mudança no comportamento, porque o resto é tudo manipulação. E no caso aqui, essas promessas que não se cumprem nunca. Mas você continua lá esperando, agora vai, aí melhora um dia, melhora dois, uma semana, e daqui a pouco tá tudo igual pra pior, né? E ainda eles vêm, prometem de novo, a gente ainda acha que dessa vez vai, né? Só que não. E aí vai destruindo você, né? Daqui a pouco você tá coisa 3, thing 3, tá repreendido. Continuando, ela diz, e na minha cabeça passava o medo de tão rápido terminar o relacionamento e voltar para casa, que vergonha seria. Exatamente, isso acontece muito, hein, gente? Isso é importante. Muitas pessoas acabam aguentando o que não se deve aguentar por vergonha. Isso é orgulho, tá? Mesmo que inconsciente e não intencionalmente, tá? Mas de certa forma é. E aí tem que trabalhar isso em Deus. O que importa que os outros vão pensar? Vergonha por quê? Vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha é você continuar aceitando o abuso, porque senão os outros vão pensar, ai, não deu certo, ai, nada dá certo na vida dela. Não, não é isso. É que uma pessoa que tem luz, que tem Deus, vai ser perseguida e o inimigo se levanta. E daí vem a fila nessas coisas do além, né? Vem esses seres aí, esses ET, aqui na Terra, os extraterrestres. Ninguém merece. E aí ela diz, e na minha cabeça passava o medo de tão rápido terminar e que seria uma vergonha. Tem vergonha não. Foram muitos episódios disso, ele dizendo que estava passando muito nervoso no trabalho, começava a bebedeira e depois cheirava cocaína. E assim foi se passando o tempo. Primeiro eu achava que o problema era a mãe dele, uma mulher dissimulada, viciada em se automedicar, totalmente controladora, queria saber tudo o que estava acontecendo, era pagã, acreditava em tudo que era errado, horóscopo, reencarnação, constelação familiar, leitura de cartas e por aí vai. Peraí, gente, eu tenho que levantar essa bandeira. É clássico. E depois eu pensava que a casa era amaldiçoada, porque no decorrer do convívio ele me contou que antes de mim já havia amigado com 3 mulheres. E também descobri que antes dele morar ali, quem morava lá era o pai que faleceu com câncer alguns anos atrás. Mas era uma pessoa que bebia, batia na mãe dele quando ainda eram casados e tinha amantes. É o que me contaram, não sei se é a história verdadeira. Provavelmente não deve ser, talvez seja, só Deus sabe, mas o que importa aqui é que, olha, você agora pensando, o problema é a mãe. Não que não seja também, né? O pai, que também era assim, um monstro. É a casa que é amaldiçoada. Não somente isso também faz parte do pacote. Mas e aí? A salvação individual. As escolhas são tomadas todos os dias e ninguém tem poder de escolher por nós. Eles tentam e eles manipulam, mas ainda assim a escolha ainda continua sendo nossa. Então ele fez as escolhas dele, ok? Se ele quisesse fazer diferente, ele faria. Se ele quisesse escolher diferente, ele escolheria. Mas tudo bem, vamos chegar lá, que você também vai chegar nessa conclusão, eu creio. Ela diz, eu na dependência emocional achava que ele era vítima da mãe, talvez seja mesmo. E ela põe entre parênteses, me dizia que ela tentou matá-lo quando bebê. Largava ele com dor de ouvido quando criança e quando adulto operou da coluna e não podia levantar. Ela e o namorado o tratavam mal. Mas isso não lhe dava direito de me tratar mal. E eu sempre dava o melhor. E eu sou uma pessoa muito fácil de conviver, alegre, enfim. Ele mesmo me dizia que tinha inveja de como me via dormir em paz. E me dizia que iria me ensinar que as pessoas são maldosas. E entre parênteses ela coloca, na época não sabia que ele se referia a ele mesmo e à mãe.
E Cris, muitas vezes ele me falava que eu era feia, que tive sorte de ter ele, que as mulheres que ele já tinha se relacionado sabiam fazer sexo. E ela põe entre parênteses, pra você rir um pouco, ela diz, o órgão dele era bem pequeno. A gente, não é questão de, né, porque assim, a gente não tem que rir, né, da coisa do outro. Gente do céu, não, né, cada um tem o seu tamanho, e tamanho nem é documento, né, é saber usar o negócio. Mas você colocou aqui pra eu rir, eu tô rindo por causa que você pediu pra eu ri, né, pra não perder a amizade, tô brincando, gente. A gente não ri das coisas ruins dos outros, né, mas assim, o que eu quero entender, o que eu quero dizer aqui que acontece é porque eles se colocam tão maravilhosos, eles diminuem os outros, né, e sendo que ele tem um problema básico ali na coisa dele, né. Então assim, seja humilde, meu filho, porque do mesmo jeito que você ataca falando que ela é feia, que ela é isso, que é, teve um dia aqui também que eu morri de rir, que teve um relato que ela disse que ele foi falar das partes íntimas dela, que parecia não sei o quê, e o dele nem subia, né? Coitado, né? E tu, meu filho, que nem levanta o negócio, vem falar da minha? Tá repreendido, se enxerga narcisista, né? É o mesmo caso aqui, a gente ri, mas é porque é a cara de pau da pessoa, não é rir tirando sarro, porque isso não faz parte de nós, né? Isso é bullying, enfim. Mas eu dou risada porque eu falo, como pode, né? A pessoa também tem as dificuldades da vida, né? E aí vai tirar sarro do outro e diminuir o outro, sendo que você também é pequeno? Deus é mais. Continuando. Ele queria acabar com a minha autoestima. Exato, porque a dele já não existe, né? Exatamente. E aqui que você falou que é muito importante, que em relação à mãe dele, né? Você achava que ele era vítima, não que ele não tenha sido, mas ainda assim, ele escolheu esse caminho. Você falou, e eu não tenho nada a ver com isso, mas isso não lhe dá o direito de tratar você mal. O que acontece com os narcisistas é o seguinte, por isso que eu falo que trauma é uma coisa, maldade é outra. Todos nós passamos por traumas nessa vida, faz parte da nossa evolução, ok? Só que uns vão usar isso para depois se revoltar contra Deus, acima de tudo, e se vingar nas outras pessoas. Então, se eu me sinto um lixo, se fizeram eu acreditar nisso, se eu acredito nisso, então agora eu também fazer todo mundo sofrer junto comigo. Não vou sofrer sozinho, não. Não foi você que maltratou ele, que abusou dele, que trouxe trauma na vida dele, e agora você vai ser o saco de pancada dele pra ele aliviar a dor dele? Não, meu filho, vai se tratar. Só que é assim, gente, eles só vão até onde a gente permitir. Então é questão de você se posicionar e pôr o limite e não aceitar, mas é um processo também. Quando existe a codependência não é simples assim, né? Fora a lavagem cerebral que ele já fez aí, prometendo mundos e fundos. E aí, continuando, ela diz, ele mesmo me dizia que tinha inveja de como me via dormir em paz. É porque eles não têm paz, né? E ensinar você a saber como que as pessoas são maldosas. Aí ela fala, mal sabia eu que ele tava falando dele mesmo. E ela diz, Cris, muitas vezes ele falava que eu era feia, tá? Que agora foi lá do Bilal dele. Pronto, ele queria acabar com a minha autoestima. É porque ele já não tem nada. Agora, detalhe básico aqui, gente, olha aí. Eu contei pra ele que gostava de flores, de ganhar presentes no aniversário ou dia dos namorados. E isso nunca aconteceu. Exatamente, quando eles sabem exatamente o que você quer, o que você gosta, eles vão fazer exatamente o contrário. Pra tentar te ferir, porque são quebrados. E aí quando você se posiciona e você dá um ponto final, você fala, acabou a palhaçada narcisista ou coisa do além, chega, vai voltar pra coisa da tua mãe, porque aqui não dá não, pega a tua nave e desaparece, vai-se embora pro além, de volta da onde tu nunca devia ter saído. Deus tem misericórdia. É demais, né, gente? Eu não aguento, juro pra vocês. Eu não aguento. Aí quando você fala que não quer mais saber, que você dá o basta, aí ele traz até além do que isso. Ele vai trazer chocolate também junto com as flores. Ele vai trazer, aí você fala, nossa, mas então ele me ama, né? Porque ele nunca fez, mas agora ele tá fazendo, então agora ele se arrependeu, ele aprendeu, agora ele entendeu. Não, só que não. É mais manipulação aí. E nessa época deu início a pandemia. Pronto, todo dia a mãe dele mandando fake news, dizendo estar doente. Ela pegou umas 1000 vezes Covid, kkkk, e na verdade nunca teve. É desse jeito.
E ele, por outro lado, estava comemorando por não precisar ir trabalhar e comprando bebida, dizendo também que quem fumava maconha era imune. Ai, meu Deus do céu! Além de ficar jogando o dia todo. E eu, para ficar junto, instalei o jogo também. Ai, olha o perigo aí. E ela completa, e alguns dias também sair para comprar drogas. Meus pais e meu irmão mais velho tiveram Covid e ficaram mal. O meu pai, principalmente, ficou tão fraco que eu nem reconheci a voz dele quando estava no telefone. Graças a Deus eles se recuperaram. Graças a Deus. E quando foi permitido, eu ia à missa de máscara sozinha, nunca me afastei de Deus. Quando terminou a pandemia, retornamos às visitas à casa dos meus pais, pelo menos uma vez por mês íamos no final de semana. Ele não gostava de dormir lá porque queria fumar droga e lá não poderia. Queria ir e vir embora no mesmo dia. É, tudo sobre ele. Ele não gostava de sair de casa, pelo menos comigo. Só almoçava, elogiava a comida da minha mãe, conversava um pouco com o meu pai, contando várias histórias como se fosse uma pessoa normal. E depois ele ficava o dia todo deitado no meu antigo quarto, mexendo no celular. E em um desses encontros familiares chegou a conversa de que eu, quando criança, quando meu irmão do meio me irritava, eu ia de esquerda dar socos nele para me defender. O It, o coisa ruim, guardou essa informação. E todo retorno para casa vinha com aquela cara feia para tornar o meu dia de visita feliz na casa da minha família numa coisa pesada. Sobre ir na casa da mãe dele, fui poucas vezes e lá ela não gritava, ela não ficava gritando, não queria fazer feio para os vizinhos dela, né? Mas na tua casa ela já chegava gritando, né? Abro um parênteses para falar das funcionárias. A faxineira era uma senhora já de idade, coisas que marcam. Quando estava em crise de falta de água na cidade, pedi para não ficar jogando tanta água no quintal. E ela não gostou e me chamou pelo nome da última ex do It, que morou ali. Ai, ai, ai. Teve outras situações que me chamou de outro nome, mas eu tenho para mim que era a mãe dele, que mandava. É, mais ou menos, ela também, aquela coisa, ela fez porque ela quis. Eu creio que ela era que nem a mãe dele, provavelmente, entendeu? Uma das trevas também, pode ser, só Deus sabe. E ela diz, outra vez pedi para não lavar os guardanapos, pois ela estava batendo junto com as meias dele. Era a mãe dele que pedia para ela lavar e deixar separado para ela levar para casa dela e tirar as bolinhas das meias dele. Ai, gente, eu não me aguento. E eu sempre tratei ela bem, Cris. Mas para ela a patroa era a mãe dele e estava certa, mas eu morava ali, então tem coisas que gostamos de um determinado jeito e eu não tinha autonomia na minha própria casa. Mas que própria casa? Não é sua própria casa, é a casa de todo mundo, menos sua, né? A outra entra quando quer, vai bater no pé, manda e desmanda. Ela diz, tapetes, cortinas, tudo ela queria escolher. E como disse, a mãe dele queria controlar tudo na nossa vida também. Queria saber para onde eu ia, queria ensinar como lavar roupa. Ai, eu não ia conseguir com uma dessa não. Na cabeça deles, eu só estava lá porque tinha interesse na casa, por isso queria casar. Já a passadeira era uma jovem, uma moça jovem. Um dia em que ele estava drogado, mandou mensagem para ela com uma mensagem nojenta dizendo que queria comer. Imagina aí o que ele queria comer, gente. Ai, 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 o C, ela põe um C e um asterístico, o C dela. Coisa do além. E eu fiquei tão brava e ele fazia questão que eu via as mensagens. Vai, meu filho, com o teu mini toy. Vai lá, todo poderoso. Vai, a menina vai ficar com dó. E eu fiquei tão brava e ele fazia questão que eu via as mensagens. Sim, pra te humilhar. Essa era uma das artimanhas do mal, despertar o lado de fúria, e eu bati nele, dava tapas e arranhava. Era o que ele queria. Ele queria comprovar que eu era ruim igual a ele. Olha isso, gente. É real, isso acontece, tá? E uma das vezes ele disse que a moça do bar quis arrancar a roupa pra ele, e ele disse que ela arrancou e era linda. Ai, meu Deus. Manda ele arrancar também, né? Vai passar vergonha. Ai, gente, eu não me aguento. Ai, gente, é só pra gente dar um pouco de risada, tá? Porque realmente, lógico que a gente não tira sarro desse tipo de coisa, né? Mas fica aqui a brincadeira. Continuando. Aonde eu parei, deixa eu ver, são muitas emoções.
Pronto, agora voltou a palhaçada, né? Primeiro ele contou das 2 prostitutas, era brincadeira. Agora a mulher lá arrancou a roupa. Imagina, deixa eu ver aonde vai a mentira do ser. E você ainda acreditou e partiu pra cima, né? Olha só. Em uma dessas vezes ele disse que a moça do bar... imagina a mulher no bar e ela falou que queria arrancar a roupa pra ele e ele disse que ela arrancou e era linda. Ah tá, ela tá no bar lá, ela vem na frente de todo mundo. Ah, beleza, né? Que bar é esse? Só se for esses daí que o povo vai já pra isso, né? Mentira dele de novo! E quando eu ouvi isso, eu parti pra cima dele e arranhei tanto, e ele rindo. Era uma cena horrível, misericórdia, como fui capaz disso? Eu falo, o inimigo, ele quer que a gente peque, né? E ele quer ter o poder, sentir o poder de falar, conseguir transformar ela, né, nisso. Pior que eu, conseguir mudar o estado emocional dela. Ninguém tem esse direito, gente, ninguém tem esse poder, a não ser que a gente dê, mas eu vou falar pra vocês, enquanto a gente não tem essa consciência, mesmo você buscando o dom do Espírito, de você ter domínio próprio, ainda assim, é muito difícil. Por isso que eu falo que num ser desses aqui é contato zero pra eternidade, entende? Deixa essa coisa pra lá, tá bem longe de você. Ela diz, e eu sempre ficava esgotada fisicamente e emocionalmente, essa era a intenção também. No outro dia falava, olha o que você fez comigo, você não era assim. É você que tá me transformando nisso, mas vai acabar, viu, meu filho? Vai acabar. Deus é mais. E ela fala, em um desses dias de loucura, de drogas e bebedeira, a mãe dele estava lá gritando, feito uma doida, e ele xingando ela de PUTA. Era nesse nível o tratamento. E no meio dessa briga e palavreado nojento, ele tocou nas partes íntimas da mãe dele. Ai, gente, que nojo, Cris. Eu fiquei sem ação e ela não fez nada, até parecia ter gostado. É a demoniaiada aí. Meu Deus do céu, as coisas do além. E no outro dia a Cris pediu para o meu irmão, que mora aqui, me ajudar com a mudança, pois eu não ficaria mais ali. O coisa ficou implorando para eu não ir embora e eu não falava nada. Quando já estávamos de saída, vi a mãe dele chegando de carro e estava sorrindo, me vendo ir embora. Olha, conseguiu o que ela queria, né? O meu irmão perguntou o que tinha acontecido e eu disse que estava sofrendo violência emocional e psicológica. O mesmo eu disse à minha família e a minha mãe falou que sempre achou esquisito essa nossa relação de morar junto, porque tínhamos condições de casar, mas ela também não gostava muito dele por não ter princípios e propósitos de vida. Isso que eu nunca contei, que ele usava drogas. Sabe, Cris, essas pessoas parecem que fazem um encantamento. E faz, tá? Muitos deles fazem mesmo. Eu acreditava que a situação poderia melhorar porque tinha as fases boas no relacionamento. E fiquei uma semana na casa dos meus pais e ele apareceu de carro dizendo que iria parar de beber, fumar, tudo lorota, ela põe entre parênteses. E eu, como besta, aceitei voltar com a condição de fazermos o correto dessa vez. Agora você vai exigir o casamento, aí piora mesmo. Por um tempo as coisas ficaram bem. Mas logo voltou à rotina antiga. Nessa época tinha um missionário e cantor muito conhecido na minha religião, que eu escuto até hoje. Ele sempre falava das uniões irregulares e falava para regularizar a situação. E que se não estava indo bem, que era melhor separar. E era como Deus estivesse falando comigo através dele. E ela põe entre parênteses. Quando ele falava sobre isso, ele falava em relação a drogas, violência e etc. E ainda não tendo conhecimento do transtorno, mesmo passando por todas essas situações, ainda tinha esperança de nos casarmos no cartório e no religioso. Eu achava que essa seria a nossa solução. Um dia eu falei para ele que estava tendo inscrições para o sacramento da crisma, que é uma confirmação do batismo. Na Igreja Católica somos batizados ainda bebê e na adolescência, quando já estamos maiores e conscientes, quem está na religião faz a confirmação do batismo, que é a crisma, e após quem tem a vocação do casamento segue para o matrimônio. E eu já tinha feito, mas ele não. E lembro que ele contou que fez o batismo e primeira comunhão por escolha própria. E quando estava na escola via os coleguinhas fazendo e me disse que a mãe nem o pai compareceram. Continuando. Pois bem, ele se inscreveu na crisma e ele levava até o violão para cantar nos encontros, querendo ser sempre o centro das atenções. Os catequistas gostavam muito dele. Na missa do crisma, a mãe dele também não foi.
A coisa. Depois fizemos o curso de noivos. Esse foi um dia tenso. Achei que ele não chegaria a tempo. O curso era num sábado e ele estava no bar. Só chegou em cima da hora de irmos. Ai, 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 chegou lá bebum. A coisa bêbada. Ao final do curso é celebrada uma missa. Os pais são convidados a participar. A minha família não veio. Na época estavam sem carro e a mãe dele, que mora aqui, também não foi. Consegui arrumar um emprego muito bom perto da casa. E aí eu ia a pé, trabalhava no período da tarde e noite. E eu pedia para ele me encontrar no caminho para eu não ir embora sozinha, mas ele nunca ia. Isso nunca aconteceu, fato. Ele saía do trabalho bem mais cedo do que eu e eu nunca cheguei em casa e o encontrei lá. Ia direto pro bar. Estava sempre na rua bebendo, não vinha para casa, ficava direto do serviço no bar. E Cris, era raro o dia que estava em casa e mesmo assim não fazia nada de janta. Então eu acordava cedo, fazia as coisas do serviço de casa e à tarde ia trabalhar no mesmo horário do ET. E ele, por sua vez, reclamava do barulho que eu fazia de manhã e meio que debochava de mim por não estar trabalhando na minha área de formação. Infeliz, invejoso, recalcado, tudo isso. Mais um pouco. Das trevas a coisa. Trabalhando esse horário tinha intervalo no meio da tarde e foi nesses intervalos que, assistindo o YouTube, apareceu vídeos da Simone e os seus, Cris. Glória a Deus, amo! Fiquei impactada com os relatos e percebi que não era eu o problema e ao mesmo tempo triste em saber que o ser não mudaria. A partir daí comecei a mudar minhas orações e pedi para Deus me ajudar a sair daquele ambiente ruim e entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Glória a Deus, esse é o caminho. Ao mesmo tempo, eu sempre reservava um tempo para estudar, pois iria ter concurso na minha cidade, dentro da minha área. E você acredita que até isso a mãe dele questionava, dizendo que tanto a Samara fica estudando? E ele também às vezes reclamava porque queria o tempo todo da minha atenção, só para ele. Na verdade, já vinham percebendo que eu estava mudando. Não dava mais bola dele chegar tarde, pra mim era bom ficar sozinha. Eu e o gatinho, que é o único que sinto falta. Ela diz, eu tive uma boa classificação na prova, Cris, e fui chamada. Yes! Ela fala, graças a Deus. Deixa ele ficar lá tirando sarro. Você não estava trabalhando na sua área, agora Deus fez, né? E ele nem parabéns me deu, ficou com inveja porque ele estava esperando também ser chamado em um que ele tinha feito antes de mim. Jogou praga pra você, acabou que voltou pra ele, né? E você foi abençoada. Agora, ela diz, no novo emprego, o horário é manhã e tarde e fico o dia todo fora. Gente, ela ainda tá com ele, eu não tô acreditando. Eu fico todo dia fora e com isso a mãe dele cresceu na ideia de controle da casa porque eu não estava lá. Eu não tinha mais tanto a paciência que tinha, porque agora precisava dormir cedo para acordar cedo. Larguei de mão, não falava mais nada, já estava vivendo meio que separada, me preparando para sair. Acho que ela saiu, porque ela falou que ela tem saudade, só sente falta do gato. Enfim, ela diz, chegava à tarde e maratonava vídeos seus ou da Simone. KKKKK, é a Netflix. É a Netflix da libertação. KKKKK, teve uma pessoa aqui que falou que é Crisflix. Eu morri de rir, gente. Nunca tinha ouvido falar isso. E ela conta, cada dia eu me entristecia mais, não me sentia nada bem naquele lugar. E teve uma vez que nessas bebedeiras ele disse que estava possuído pelo espírito do Zé Pilantra. Meu filho, não precisa ser possuído, tu já é o pilantra. A coisa pilantra. Falava coisas absurdas, Cris. Sim, tá vendo? Esse aqui já tem casta nele. Já veio da mãe, vai de geração em geração até Jesus entrar, só que ele não chamou para entrar, né? E ela põe em negrito aqui alguns fatos que estou lembrando que me marcaram, eu acho que quase todos, depois de saber com que transtorno ruim estava lidando. E ela descreve alguns fatos aqui. Teve um dia que fomos na quermesse à noite, encontramos um casal de amigos dele e um amigo do trabalho dele também estava à mesa e sentamos todos juntos. Ele começou a lembrar da adolescência, da namorada que tinha na época e falou, nossa, eu devia ter casado com ela. Ai, gente, eu levantava na hora. Meu filho tá fazendo o que comigo? Vai atrás, quer que eu te ajude a achar? Quer que eu ajude, dê uma forcinha? Eu converso com ela, não tem problema não.
Outro ponto, no aniversário de uma amiga minha, ficou falando alto e querendo aparecer mais que todo mundo, ficou flertando com a garçonete, sabe aquele jeito que faz de sedutor, pediu até cigarro. Outro ponto, no casamento de uma amiga do antigo trabalho, ficou o tempo todo fora da mesa dizendo que ia fumar. Foi totalmente desagradável e isso que ele só foi convidado por minha causa. Quando voltava para a mesa, ficava encarando a minha chefe da época, encarando e sorrindo. Eu percebi que ela estava desconfortável. Porém, nessa época, já te acompanhava e fingi que não estava nem ligando. E ele me olhava com aquele olhar de fúria sombrio que eles têm. Aquele olhar sombrio que eles têm, não sei explicar. E outro caso, ela diz, levei ele no restaurante, que eu paguei a conta. E num dado momento, do nada, ele fala, nunca vou casar com você. E quando perguntei por que disse aquilo, falou que não lembrava de ter dito. Ah, foi a possessão ali, tadinha. Agora a culpa é dos demônios. Gente, é o gaslighting sem noção, né? Falar o ser, ou coisa. E vai procurar uma psiquiatra. Tu deve estar já tendo umas psicoses, surtando aí. Vai, surtadinho. Vai buscar ajuda. Vai se tratar. Porque ele queria que você achasse que você estava louca, né? Ouvindo coisa, né? Que ele não disse, tirando palavras da boca dele. Outro ponto, em uma viagem com a minha família estava tudo lindo e maravilhoso e do nada lançava aquele olhar de fúria e sombrio. E no meu último aniversário, como já planejava sair dessa relação, pedi ao meu irmão de irmos à noite na casa dos meus pais comemorar em família com as pessoas que me amam, já que faço nível em uma véspera de feriado aqui no Brasil. Antigamente eu sempre o lembrava pedindo para me dar parabéns já de manhã, me adiantando para não me entristecer de passar o dia sem receber os parabéns dele. Ai, gente, isso é humilhante, né? No fim de semana que fomos para casa dos meus pais, eu comentei com a minha mãe uma coisa que para quem olha de fora seria uma coisa simples, mas eu acho que a minha mãe percebia que eu não estava bem quando ligava para ela. O fato que falei para ela era que a mãe dele disse que achou uns sachês que ela tinha comprado para o gato, jogados no lixo, e que acha que eu tinha jogado por maldade, e disse também que as roupas que eu estava lavando estavam encardidas. A minha mãe falou na hora pra mim, se você ver que não está dando certo, melhor sair dessa casa. Ah, Cris, ele ia numa psicóloga que a mãe dele não gostava. Adivinha por quê? Porque ela falava que as raízes dos vícios e fugas dele era ela. Vinha dela, né? E depois de um tempo, ele parou de ir, ficou um bom tempo sem ir em psicólogo, mas a última que ele começou a ir, me envolvia no tratamento, sabe? E quis entender como era a rotina dele. Ai. E ele já havia convidado para eu ir na sessão com ela. A mãe dele tinha ido e faltava eu ir. Mas eu já estava decidida a abandoná-lo e para finalizar a história eu fui. Uau! Expliquei tudo para ela e o fato de não achar que eles não tinham uma relação de mãe e filho normal. Falei que para mim parecia que os dois eram narcisistas, além de achar que ela queria parecer mulher dele. Isso é muito comum, tá? Deve ser algum complexo de Édipo aí. Enfim. E ao final ela me perguntou, por que você ainda está com ele? Você está sofrendo. E eu comecei a chorar, nunca tinha falado em voz alta sobre esses problemas que vinha passando há quase 5 anos. Eu disse para ela que já iria terminar a relação e ela me respondeu, você aguentou tempo demais. Assim que cheguei em casa, já fui arrumando boa parte das minhas coisas para não esquecer nada para trás. Na sexta, convidei meu irmão para ir à missa comigo e perguntei para ele se caso precisasse, se eu poderia morar com ele novamente. Expliquei que não estava nada bem e achava que o It era narcisista. E ele prontamente me acolheu. Em casa estava no período normal, não estava havendo nenhum tipo de exageros da parte dele. Eu falei, é o momento certo, porque um desses vídeos eu vi que o melhor momento para terminar é quando não está havendo discussões. Ele ficou deitado mexendo no celular, olhando eu arrumar as coisas. Na cabeça dele seria igual a outra vez que eu voltei em pouco tempo. Depois me mandou vários áudios gritando, por que você foi na minha psicóloga se ia me abandonar? Ela era minha psicóloga, não sua. Era para você me ajudar. E eu não respondi nada. E depois mandou pedindo desculpas. Que eu era uma pessoa maravilhosa, que ele nunca ia encontrar ninguém parecido. Passado algum tempo, me mandou uma foto dele internado com o mesmo problema do início do relacionamento, sabe?
e falando que estava sozinho e não tinha ninguém cuidando dele, que o gato estava triste, e eu só respondi, Deus te abençoe. É desse jeito. Eles tentam, ó. Primeiro ele tentou, né, gritando com você, pra você ficar sentindo culpado. Ele viu que não funcionou. Agora, eu preciso da sua ajuda. Você agora tem que ser a salvadora, tadinho. Como você vai deixar ele lá nesse momento que ele tanto precisa? Manda foto e tudo, né? E aí o que você fez? Deus te abençoe, desejo o melhor, mas longe de nós, né? Eu já fiz isso também, já aconteceu comigo, até com amizade. Ai, porque morreu não sei quem, porque não sei quem. Deus abençoe, né? Meus sentimentos. Passar bem bloqueia. E ela diz, finalizando, Cris, hoje estou muito melhor, estou me recuperando, voltei a tomar a comunhão na igreja e hoje tenho novamente Jesus no centro da minha vida, porque essas pessoas querem tomar o lugar de Deus, querem ser deuses, sugando todo o nosso tempo. E não só isso, o principal é te distrair para que você não venha a viver o que Deus tem para você viver, o propósito maior em sua vida que Deus já tem preparado antes mesmo de você nascer. E ela diz, e se for da vontade de Deus, que eu me case, tenho certeza que na hora certa vai acontecer. E ela finaliza dizendo, e se for da vontade de Deus, que eu me case, tenho certeza que na hora certa vai acontecer. Agradeço a você pelo canal, que muito conhecimento e sabedoria nos transmite. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Linda. E tenho certeza que muitas vidas serão mudadas graças ao seu empenho e discernimento no Espírito Santo. Fique com Deus, beijos. Obrigada, linda. Deus abençoe. Nossa, eu amei seu relato. Eu tenho certeza que todos que estão aqui também foram abençoados. Quantos detalhes. Que relato riquíssimo, né? Em informações em relação a essa mãe dele, em relação à parte espiritual, em relação a tudo, de tudo um pouco, né? Agora é cuidar das feridas. Não sei se você chegou a fazer terapia, né? Mas é importante, por quê? Porque tem que ver de verdade aonde foi que ele entrou, né? Se existe ainda alguma carência, algo que ainda não foi suprido, buscar isso daí, porque senão vem outros iguais ou pior, tá bom? Não é pra ter medo, porque o inimigo quer que você fique nessa decepção e que você deixe de acreditar no amor, naquilo que é verdadeiro, assim como nós seguimos a Deus e amamos ao Senhor e tememos ao Senhor, existem muitas pessoas, mulheres e homens aqui nesse mundo que também são como nós, que estão buscando melhorar a cada dia. Agora, saber discernir é primordial, importantíssimo, e conhecer a você, saber quem você é, não somente no autoconhecimento, mas também na parte espiritual, vai fazer toda a diferença na sua vida, porque ele conseguiu brincar um pouquinho aí com você, trazendo essa esperança, coisas que também eu falei aqui, né, que aí é sobre nós, que a gente também tem que se olhar e ver e tratar tudo em Deus, curar tudo no Senhor. Só Ele tem esse poder de fazer por nós e buscando nele, clamando a Ele, Ele faz. Então é isso, gente. Compartilhem, deixa seu like, se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Gente, tem um projeto chegando que tá quase pronto, que eu tenho certeza que vocês vão simplesmente amar. Eu já tô assim na expectativa em poder compartilhar, mas ainda não posso, mas fiquem aí aguardando que em breve vocês vão saber o que é. E por agora, né, o que tá acontecendo aqui no canal, que eu coloquei tudo junto, pra você inclusive que tá aqui, que deixou o seu relato, e outras pessoas que já mandaram ou que ainda virão a mandar seus relatos, ou talvez não irão, a gente não sabe, né, seja feita a vontade de Deus. Nós temos o clube que está acontecendo, chama Método Despertar, e várias pessoas, eu falei no começo do vídeo, né, algumas pessoas me mandaram mensagem no privado perguntando, Cris, me explica como é que funciona o clube, o Método Despertar. Então eu vou falar aqui pra vocês, eu vou ver se eu lembro de tudo, porque tem muitos vídeos, muitas aulas já lá. Você entrando, você fazendo a sua inscrição, você já vai ter acesso à jornada do recomeço. Você vai ter acesso ao clube Narcisistas, o curso Narcisistas de A a Z, que eu falo desde a ciência até o mundo espiritual. Ali eu vou dar respostas para vocês de perguntas que eu tive lá no começo. E foi um processo, até hoje eu tenho ainda algumas perguntas, mas a grande maioria o Senhor já respondeu e eu dou glórias a Ele, porque é libertador uma vez que a gente tem a certeza daquilo, porque quem já passou pela ferida da injustiça, tem cuidado, né, em não causar essa ferida no outro.
por tememos a Deus e por desejar o melhor ao próximo. O que a gente não quer que faça com a gente não vai fazer ao outro, né? Então tem tudo esse curar as feridas emocionais. Em breve eu tenho novidades também dentro lá do clube, onde eu vou acrescentar a jornada da virada, para dar a virada mesmo. Eu vou acrescentar também a imersão curando feridas emocionais. Gente, o que é essa imersão? Ali você vai entender o porquê dos seus comportamentos, vai tratar a criança ferida e trazer o adulto saudável. Isso eu faço também em terapia individual, mas ali você vai ter um pacote completo e aí fica até mais em conta, porque consulta individual encarece um pouquinho, né? O que mais que tem, gente? Deixa eu lembrar. Tem a jornada, eu vou acrescentar a jornada também em breve da virada, a imersão curando feridas emocionais, 12 encontros que nós estamos tendo agora. Nós estamos indo amanhã para o 4º encontro, então se você entrar hoje, amanhã você já pode vir participar com a gente. Serão 12, todas as aulas ficam gravadas e você tem acesso. Lá tem o meu e-book do meu livro, tem o curso também que está junto, Lapidando Seu Diamante. Gente, é muita coisa, vale a pena investir nesse conhecimento para que você possa estar cada vez mais forte, conhecendo tanto do transtorno quanto sobre você, e aí você vai conseguir entender muita coisa e vai conseguir também pôr os limites necessários, se posicionar e aprender o seu valor e se amar. É isso, gente. Continuamos firmes e fortes. Linda do Senhor, você, mais uma vez que mandou o seu relato, muito obrigada, porque vocês junto comigo aqui, nós fazemos a força. E a vontade de Deus se cumpre e é algo poderoso, porque vidas são libertas e curadas através dos testemunhos de vocês. É confirmação que Deus dá, é a força e a esperança. E seguimos nesse caminho. E eu creio que sim, o Senhor tem alguém guardado especial para você. Um homem temente a Deus, de caráter, né? Já vai fazendo a lista aí das qualidades que você deseja nesse homem e no final você coloca: Senhor, é isso aqui que eu desejo num homem, que seja carinhoso, que estou dando exemplos, tá? Que seja atencioso, que seja um homem de Deus, que tenha o Senhor em primeiro lugar na vida dele, um homem honesto, trabalhador, bonito. Mas no finalzinho você coloca a palavra-chave: seja feita a sua vontade. Acima de tudo, seja feita a sua vontade, porque Deus sabe o que é o melhor para nós, mas pode ter certeza que o Senhor vai fazer a vontade dele e tudo sempre coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Então, a vitória é garantida para nós, incluindo você, linda. Eu creio que vai ser uma festa linda, um casamento lindo e você terá uma linda família para honrar e glorificar o nome de Deus. Aqui você já começou, né? A trazer a luz e ajudar outras vidas. Agora o Senhor, Ele vai cuidar de você também nessa área de relacionamento. Não permita que o inimigo faça com que você se decepcione ao ponto de não acreditar mais no amor. Existe sim, e ele vem de Deus em primeiro lugar acima de tudo, mas ele traz pessoas que amam a ele para estar conosco, porque aí juntos vocês dois estarão servindo a ele, ao Senhor, o Todo-Poderoso. Deus abençoe mais uma vez, pessoal, beijos no coração e vamos que vamos! Já já eu tô aqui de volta com mais relatos assim, fortíssimos como esse. Deixa aí um comentário para ela, desejem para ela palavras de bênção. Diga para ela que venha um homem de Deus para você, que seja feita a vontade do Senhor. Deus é mais em nossas vidas. Até em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.